Tá ok, tá gravando. Bom, o Eduardo está colocando, né, a questão da iluminação, né, para que todos, né, tenham a gente utilize a mesma linguagem, tenha o mesmo entendimento, né. Iluminação ou despertar se equivalem, né, se equivalem à terminologia. Mas o que é perceptível aí é que existe, eu sinto isso, Eduardo, assim, realmente níveis, né? No sentido de acesso a essa profundidade, né, do silêncio. Então, eu percebo assim que, primeiramente, existe um silenciar, né, da linguagem, né? Depois um silenciar dos pensamentos, um silenciar das emoções, né? É um silenciar, há uma forma de acessar esse estado através desses níveis, né? O que você fala é de ancoragem, né? Um estado perfeito de iluminação é o estado do não um, né? Nós estamos falando do Advaita, né? Que é a não dualidade, né? Então, num primeiro momento, o fato de você sentir a presença, né? Estar presente realmente, né? Sem que aquela voz do ego esteja ali perturbando, você está no agora, né? Esse é uma conquista, assim, fabulosa, né? É fabulosa. Mas você está presente, você sente que está presente, né? Nisso tudo, né? O estado perfeito de iluminação, ele desaparece completamente o eu, né? Há uma completa fusão com o todo. Então, primeiramente, o não dois. Todo mundo está no dois, que é o ego, que é pensamento, emoções, né? Condicionamentos, conceitos, passado, futuro, né? Tudo isso, né? Todo mundo, o planeta todo, né? Praticamente, quase todos estão no dois, né? O tempo todo. Quando a gente inicia esse trabalho, a gente vai abrindo espaços nesse dois, né? Que é o estado de presença, é o estado de você estar ali realmente presente nas suas ações, né? Sem o ego te induzindo a nada, né? São pequenos momentos, né? Tanto que a gente tem que se lembrar desses momentos, do ser, né? Então a gente se lembra, a gente está botando o pé na jaca, então a gente, pá, retorna, né? Retorna pro eu, né? Pro ser, né? Fala, peraí, né? Então a terminologia que a Patrícia usa, né? Volta pro coração, né? Ou amor, né? A Patrícia usa esses termos, né? Mas você retorna, né? Você, pá. Então você suspende temporariamente ali por segundos, né? Ou menos que segundo, ou alguns segundos. O tempo é muito curto, mas faz uma diferença incrível, né? Porque você evita o conflito, você dá uma pausa para sua mente, sai dos pensamentos, então você fica integrado. Aqueles segundos, eles são preciosos. E a vida continua, e de repente a gente ou bota o pé na jaca, ou se lembra novamente e retorna. Então a gente vai tendo consciência desses espaços, né, na mente. Isso vai se tornando gradativo. Então é a questão
do estar, assim, acionar a consciência, né? A observação. Você, na realidade, o primeiro passo é da observação, né? Você observa que as suas emoções estão te levando por um caminho ruim, né? De conflito. Então você retorna. Né? Você vê que são pequenos momentos, né? À medida que isso evolui, você vai vendo gradativamente, né? Vai sentindo o despertar, né? Que isso vai se tornando natural. A observação se torna natural. Você não fica preocupado em observar. Essa coisa assim, vou observar, né? Isso desaparece. Então a sua presença se torna mais constante. Então você sai do 2 nesses momentos, né? E se você ficar mais tempo nesse 1, maravilha. Você pode dizer que você já está desperto, né? E há esse estado realmente de fusão, em que, como o Krishnamurti coloca, né? Que você não sabe se você perde o eu, você perde é o não um. Você se torna tão integrado que você é a flor, você é a árvore, você é o pássaro, você é a estrada, né? Eu vejo aí, né, realmente o estado de iluminação. Não sei se eu respondi, o Eduardo está aí ainda, não estou vendo ele aqui. Patrícia... Sim, porque eu apaguei a luz. Ah, tá. Mas estou aqui, né? Porque eu apaguei a luz. Tá. O Rodrigo, deu para acompanhar, Rodrigo? Seria interessante eu dar uma... Deu, tranquilo? Não, pode ir para frente aí. Deu tranquilo? Deu. Então tá ok. Qualquer dúvida, a gente pode fazer uma geral, né? Tá bom. Pode falar, Eduardo. Certo, mas aí, porque pelas informações, porque informação, eu acredito que eu não esteja. Claro que claro que você tem alguns segundos, todo mundo tem, algumas pessoas sabem que não conhecem isso, mas você que tem essa informação, sabe que você passa por algumas vezes, alguns minutos, alguns segundos durante o dia de estado desperto, né? Mas a maioria não percebe esse estado desperto, né? Hein? A maioria não percebe. Não percebe. Aí, como você assusta, vem um intervalo entre pensamentos, você fica nesse estado de mente vazia e de presente, né? Aí, depois que você... eu fiquei 1 segundo ou 2 segundos. Eu estava naquele estado de vazio, né? Vazio, divino, tá? Consciência. Desperto, de consciência. Bom, porque... aí eu falo assim, não existe evolução. Você já é iluminado, não existe uma evolução. Mas a evolução que eu considero é a evolução desse reconhecimento. Você não precisa fazer nada, eu falo assim, não precisa fazer nada, precisa fazer força. Mas você tem que fazer algum movimento, por exemplo. Eu venho aqui assistir você, é um esforço meu. Sim. Agora, talvez não é meu, não existe o eu. É a graça, é a inteligência maior que está me trazendo aqui, né? Para estar aqui nesse momento, em vez de estar fazendo outras coisas, de destinar esse tempo, esse interesse, é uma vontade interna de estar me libertando. Mas não é minha, talvez. É a vontade da graça, ou então dessa inteligência maior. Então, eu vou colocar alguma coisa nesse sentido. Na realidade, nós criamos o 2, né?
que não existe. Existe só a consciência, só o estado desperto, né? Nós criamos o dois, né? Então é ilusão. O dois é ilusão. O ego é ilusão. É um estado ilusório, de sonho, Então, mas o ego, ele está na consciência. Lá, logo que nós nascemos, né, logo depois que a gente vai aprendendo a linguagem, que a gente recebe um nome, né, antes disso, a gente está na consciência. E quem associou a consciência ao nome é a consciência. Então, o ego é consciência. Como é que você falou? Quem associou? Eu perdi. É consciência, né? Nós nascemos no estado aí pré-pessoal, né? Pré-ego, né? Pré-pessoal, e somos captados pela terceira dimensão. Então, é dado um nome para nós, é ensinado uma linguagem, né? Isso tudo é consciência. Só que nós não temos essa clareza. Nós achamos, nós vemos separadamente, né? Nós nos confundimos com essa ilusão. Então, a gente vive na ilusão. A gente se apegou a essa identidade. A gente vive na ilusão. Então, o que eu quero assim, deixar claro é que não existe o ego separado da consciência. O ego, a consciência também está no ego. Então, por isso que a gente toma atitudes, né? Espera aí, eu estou sofrendo pra caramba, eu tenho que resolver isso. Quem está sofrendo? É o ego. Então, eu tenho que resolver essa parada, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou no satsang, né? Vou meditar, eu preciso resolver isso, né? Então, ali está a consciência, né? Existe essa expectativa de um estado sem sofrimento. Que o despertar que vai trazer, né? O esvaziamento da mente, né? É que vai trazer. Então, eu acho que algo assim muito importante é a gente não separar o ego, né? Não ver o ego separado. Tem gente que fala em matar o ego, e sabe? Eu acho integrar, né? Integrar, né? Mas eu nem sei. Na realidade já é, né, Patrícia? Eu ia falar isso agora. Não é nem integrar, porque você integra o medo, na verdade, né? Você integra o medo no amor, porque o ego, ele é uma experiência da consciência, né? Por isso que você fala que a consciência que dá a pessoa, né, que define, porque é uma experiência da consciência, não é isso? Exatamente. Perfeito. É a experiência da consciência. Então, não há nada o que fazer, né? Não há nada o que fazer. É o não fazer. É o não pensar, é o não fazer. Para a gente ficar no ego, é um esforço terrível, né? A gente está aí sempre mantendo uma identidade, né? Entrando em conflito. Então, aí tem o esforço, né? É paradoxal, né? O interessante é que agora o esforço é de não fazer nada, né? Porque você só retorna para a consciência quando você não pensa, né? Quando você não pensa nesse sentido, né?
Quando você não mantém o passado através do pensamento na sua mente. Né? Eu até diria, assim, a partir algo que eu li do Eckhart Tolle, que esse trabalho é otimização da mente, porque ele fala que a mente e os pensamentos são como um câncer, que pensar é legal, mas não com exagero. O que as células, por exemplo, quando ficam exageradas, multiplicando desordenadamente, é o câncer. E o pensamento também, quando nós temos pensamento desordenado, a mente muito ativa, e voltar ela para o estado mais normal possível, que seria até, na linguagem técnica, e acessível a todo mundo, é um trabalho de otimização da mente. Poderia ser? Dizer isso? Sim. Até eu vi há pouco tempo que foi lançado um livro, né? Um ateu, como um ateu, como pode o ateu se tornar espiritual, coisas assim, né? Uma coisa assim. E é nesse sentido. Nesse sentido. Porque o espiritual, na realidade, se acostumou assim, com o espiritual como algo transcendente, fora... Transcendente. Né? Místico. Místico, né? Se emprega muito isso nesse sentido, né? Mas, na realidade, esvaziar a mente, né? Sair dessa mente pensante, né? Que traz o passado para agora, né? É isso aí. Não é o pensar. O pensamento é importante, né? Qualquer coisa que nós vamos fazer, a gente tem que pensar para fazer, né? É o pensamento no sentido psicológico, é aquilo a que nós nos apegamos pela nossa vida e trazemos para o nosso dia a dia, né? Os nossos ressentimentos, as nossas frustrações, né? Tudo aquilo que nós nos fixamos, né? E nos apegamos a isso. Nos apegamos ao bem e ao mal, né? Ah, meu pai me tratou mal, não sei quando, lá e tal. Até hoje isso me fere, né? A minha mãe, etc., né? Ou bem, nossa, naquele tempo era maravilhoso, né? Então, esse conflito todo, né? Essas contradições todas que estão na mente, né? Essa é a doença da humanidade, né? Essa é a doença. Se a gente se livra desse passado e fica no presente, é a otimização da mente, né? Como você colocou, né? A gente vai agir de forma clara, objetiva, né? Sem medo de errar, né? Sem ser incauto também, né? Quer dizer, sem medo de errar, não vai sair fazendo coisa errada, né? Não vai ser irresponsável. Ninguém vai atravessar na frente de um carro sabendo que o carro pode te atropelar, né? Mas é esse pensamento correto, né? Correto. Porque, inclusive, os sentidos, eles estão aguçados, né? Por que a gente não ouve bem? Por que a gente está ouvindo o pensamento ao mesmo tempo? Se a gente não está pensando, a gente ouve muito melhor, né? A gente fala muito melhor, com clareza, né? A gente sente o sabor, quer dizer, todos os sentidos, eles se otimizam também, né? E você não precisa de ter medo para não atravessar a rua. Não. Porque as pessoas falam, não, muita gente fala, né? É preciso ter medo, senão, já pensou, você pode ser atropelado. Mas não é medo que você precisa de bom senso, né? Você precisa ter clareza mental, visão clara, né? Percepção, para não atravessar a rua e ser atropelado. Você não precisa de ter medo, né?
E as ações se tornam mais claras, né? Mais objetivas, mais... flui, né? Flui. Esse sentido de fluir realmente, né? De você sentir para onde a consciência, né, te leva, né? Para onde a sua percepção que fica aguçada, né, te leva, né? A percepção se torna mais um sentido, né? Mais um sentido poderoso, né? A sua percepção, né? Ela se otimiza, né? Quando você vai para o futuro também, né, Rubira? Você sai da presença, né? Sim. Quando a gente... Não é só o passado, né? O futuro é uma projeção do passado, né? Sim, sim. Mas quando você começa a imaginar o seu futuro e trabalhar na busca dos resultados, só uma coisa que na verdade você nem conhece, né? Você sai da presença. E aí eu sinto que quando eu faço isso, que eu começo a ir para o futuro, eu saio dessa minha conexão do fluir. Porque ultimamente eu tenho sentido tanto esse fluir, que passa realmente pelo meu mental como uma manifestação, mas é como se não fosse o meu ego, é como se viesse da consciência mesmo, sabe? Quando eu estou presente. Uhum. Sim. Eu não sei explicar como você explica, é um fluir realmente. É um fluir. É um fluir, A percepção, a gente estando atento, né, a gente percebe onde a gente tem que botar o pé e onde a gente não deve botar o pé, né? Às vezes o nosso intelecto diz, mas faça isso, né? O ego fala assim, faça isso, mas peraí, sinta. Será que eu tenho que fazer isso? Né? Isso assim, para mim fica muito claro, sabe? Fica muito claro nas decisões. Porque o ego, né, estando aí, ele está dando as coordenadas, consciente ou inconscientemente. Então, qualquer escolha que a gente vá fazer, né? Então, vai aparecer uma seguinte situação. Patrícia, isso aqui está te oferecendo, né, um trabalho legal, vai pintar uma grana legal, não sei o quê, O ego, né, fala, é por aqui, né? Acho que é por aqui. Mas, de repente, a gente para e fala assim, puxa, mas não é por aqui. Não é por aqui. Não é a hora de eu dar esse passo, e você sente que não é por ali, né? É o momento de você ficar parado, sei lá. Né? Então, a percepção, ela dá os toques. Se a gente não se perder no ego, através da ansiedade, né? Através da necessidade, né? Que a gente pode ter aí, né? Acha que tem materialmente e tal, não sei o quê. Se a gente realmente estiver atento, a gente vai sentir isso. A gente vai sentir o próximo passo. É a ação correta. Existem coisas assim, às vezes aparecem coisas maravilhosas, né, para a gente. Pode ser que seja maravilhosa mesmo e dá tudo certo, né? Mas às vezes não, às vezes é uma coisa que surgiu ali. O importante é sentir essa conexão, né, a vibração, né? A percepção vai dar isso. Como está vibrando a coisa? Às vezes a pessoa é sensacional, né? A pessoa que está se apresentando ali para... Você né? Você vê assim, coisas muito positivas, né? Para realizar com a pessoa.
Mas, de repente, o problema não é nem a pessoa, mas não é, sei lá, não é o momento, tem alguma coisa ali que, né, que não vai fluir. Você sente que não vai fluir, independente de julgamento, né? A pessoa pode julgar, não, eu não vou porque essa situação é meio estranha, né? Mas nem isso, pode ser que o que se apresenta é maravilhoso, mas não é o momento, não está vibrando aquilo para o momento, né? É uma coisa assim de estar atento mesmo, né? Agora, nada, nenhum julgamento em relação a nada, né? Tá, fui, botei o pé na jaca, tem um aprendizado ali. Eu ainda não estou ouvindo, né? Eu não estou dando chances para a minha percepção. A minha ansiedade, a minha vontade, meu desejo, ele está se sobrepondo a essa vibração, né? Interior, né? Porque tudo é vibração, o universo está vibrando, né? E vibrando na gente, né? Então tem um momento de parar, né? Momento... É tudo assim, a gente sente isso, né? A gente sente isso. E vai vivendo. Você deve ter se lembrado, vocês, né, devem ter se lembrado de situações assim, né? De que seria uma coisa que iria para um lado e acabou não indo. Oi? Eu me lembrei. Com certeza. Coração falava, não, isso não vai funcionar, mas o ego falava, mas é tão legal, a pessoa parece tão incrível, tão perfeita para mim, tá do meu lado e construir, e aí, ó, como você disse, pé na jaca, quase com a árvore inteira de jaca. Atolou, a jaca é enorme, né? Vai até o joelho. Era. Super jaca. Mas foi legal também, porque era a experiência, né? Foi uma super experiência. Não há o que negar, né? Não há o que negar. Não tinha como eu estar fluindo agora, como eu acho que estou, né? Que eu sinto, se eu não tivesse passado por essa experiência. São lições, né? Mas quando a gente está mais pronto, né? mais desperto, sim, o caminho fica mais curto, né? Fica mais... isso. Não precisa fazer essa... Entrar como é que é? Na paralela para retornar, né? Fazer o desvio, né? Isso. Não precisa entrar num desvio para contornar e retornar para o próprio caminho, né? E porque eu acho que o que você chama de esforço, eu chamo de resistência. Parece, quando a gente resiste àquela situação que está mostrando um aprendizado, negando esse aprendizado, sofrendo e resistindo, dói muito mais. E o tempo disso parece que fica mais longo, né? Sim. Eu sinto isso. Assim, e que aí foi aí que eu aprendi muito com você há um tempo atrás, que é observar isso. Quando eu só observo de fora o que está acontecendo, aquele sofrimento vai dissolvendo por ele mesmo. Sim. Eu não coloco uma resistência, não quero resolver aquele problema, não quero brigar com ele, não quero julgar. E parece que vai dissolvendo. Todo o nosso esforço vem aliás, todo o nosso sofrimento vem da resistência. Vem da resistência, né? Não aceitar. Eu sinto isso. Então é isso. Eu tô com raiva. Espera aí. Coloca essa raiva na consciência. Sim. Se eu tô com raiva, eu sou a raiva. Uhum. Raiva.
Sabe? Você não precisa, deixa de lado lá o cristianismo, sei lá o que fala que não pode ter ódio do seu irmão, não sei o quê. Não, peraí, vem cá, ódio, eu quero olhar para você, né? Eu estou com raiva, estou com vontade de dar uma paulada, né? Então, trazer para a consciência, né? Todo esse sofrimento, né? Todas aquelas coisas da infância, né, que a gente resistiu, né, durante longos anos, né, todos os conflitos, né, permita. Você não se livra dele, ninguém se livra. Ninguém se livra dessas emoções, né? Ela vai ficar aí te desgastando, desgaste, sofrimento, né? Não olha para a cara da pessoa, não... a pessoa vai, você não vai para não encontrar com a pessoa, você, né? E tantos casos assim, né? Não conversa, não responde, não puxa conversa. Permita que entre essa emoção, né? No campo da consciência. Aliás, reconheça que ela exista, né? Porque ela está lá. Ela está lá te perturbando, né? E o interessante é que eu gosto até do termo da tal do John Sherman, né? Que ele fala que ele realmente soube o que era despertar, né? Que ele despertou e tal. Foi quando ele percebeu a raiva subterrânea. Praticou meditação durante anos, fez o trabalho lá com o Ramana Maharshi, né? Do eu sou, né? Mas faltava alguma coisa, tinha alguma coisa, né? Que não virava, né? Tinha alguma experiência de êxtase e tal, mas não virava. Até que ele percebeu que tinha uma raiva subterrânea. Quer dizer, nem pelo inconsciente ele percebeu essa raiva, né? Então, tem isso. Existe uma raiva subterrânea no ser humano, né? Que vem lá das cavernas, né? A gente não sabe, está no DNA, né? Então, reconhecer isso tudo, né? Toda essa raiva. E todos têm raiva. A pessoa pode disfarçar, né? Né? Mas todos têm raiva, né? Raiva é essa reação, né? Essa reatividade que é conflito, né? Em relação ao outro, né? Então, ter raiva, né? Estar com raiva, né? Então, reconhecer essa raiva, né? Olhar, sentir essa raiva. Então, existe, assim, trazendo para o campo da consciência, a gente vai tendo, muitas vezes, uma outra coisa interessante, existem esses estados que a gente traz para a consciência e a gente observa e se dissolve. E existem situações também em que a gente traz e a gente tem uma necessidade de examinar. De onde vem isso? Né? Vem para a sua consciência, poxa, mas eu estou sentindo isso, mas de onde que vem isso? Você, né? Então, você coloca toda a sua atenção ali, né? Você fica realmente consciente daquilo. Eu estou sentindo essa emoção, mas de onde ela é? De onde ela vem? Mas, Manuel... Um pouquinho, César. Então, muitas vezes a gente vai retornar lá na infância. Vai vir uma imagem. Pois é, mas aí... Uma imagem lá da infância, né, num dia que aconteceu alguma coisa. Tá? Então, está lá, está aquele registro lá na consciência, né? Eu queria até dizer o que eu penso a respeito. Porque se você ficar, eu estou sentindo essa raiva, fazer contato com ela,
e buscar a origem. Eu não vejo mais por aí mais não. Porque até a partir do que eu já vi satsang, e até que eu fiz o satsang de silêncio em Campinas com o Moody, e então eu já uso outra ferramenta. Eu penso assim, eu falo assim, você não identificar com essa raiva. Eu acho que o perigoso de pensar assim é você identificar. Se você não se identificar, não é você que está com raiva, porque você não existe. Você fala assim, bom, está acontecendo uma raiva aí na consciência, então ela não é sua. Está acontecendo, então você enfraquece ela já. Sim, é isso que eu estou dizendo. Você não fica, para você observar, você não vai observar como ego. Você vai ver por um estado de silêncio interior. Você vai estar na consciência. Né? Então você vai estar num estado de vacuidade, né? De vazio, e observar. É esse o trabalho, né? É o trabalho de plena consciência, de você estar realmente observando. O grande lance que eu falo, que eu acredito e eu tento praticar, dessa ancoragem, como eu disse anteriormente, ancoragem do reconhecimento do que eu sou, é você observar, a autoobservação, sem identificação, isso está acontecendo na consciência, que tudo é consciência, até vem de encontro, e aceitação, porque a aceitação, e até eu ouvi o Muti falando uma vez sobre a gratidão, e essa semana eu recebi um vídeo muito interessante, que quando você, de outra coisa aí, daquele livro Lei do Triunfo, e da lei da atração, quanto mais gratidão você tem, quando você agradece, significa que você aceitou aquela experiência. Não existe experiência boa nem ruim. Você aceitou ela porque tudo é do que tem que ser, né? Se você aceitou, aí foi apenas uma acontecência na consciência que passou por você. Para você não foi comigo, foi na consciência, porque o comigo não existe. Claro que tudo isso é uma construção mental, mas essa construção mental já é uma reverência ao ser. E o ego é muito ardiloso e esperto, porque ele plasma a própria atenção. Existe a grande atenção com a maiúscula, como existe a grande atenção da consciência com C maiúsculo, mas existe também a consciência com C minúsculo e a atenção com C minúsculo. Porque o ego, nessa multidão de eus que ele tem, cada hora ele tem um eu, cada hora é um pensamento, ele plasma o ego. Eu acredito que o grande lance, o grande desejo do ego é ser Deus. Então ele tem esses eus todos. Viu, Eduardo? Então, a primeira coisa, né, para tirar essa dúvida, né, a primeira coisa nesse trabalho é a gente fazer a discriminação, né? A discriminação, né? Embora tudo seja consciência, né? Mas na consciência você vai ter a percepção do que são as emoções, o que são os pensamentos, né? No sentido de você da consciência não estar capturada pelo pensamento. Então, é pura observação, quer dizer, a partir da consciência, do silenciar interior, né? Do ir para dentro, você observar. Então, você discrimina o que é ego e o que é a consciência. Então, você não vai fazer essa confusão. Então, esse é o ponto de partida. Porque se a pessoa está no ego, o ego ele é consciente, né? Nesse sentido, ele é consciente de pensamentos. Tanto que o ego ele quer
ele quer melhorar, ele quer, né? Se quer melhorar, quer evoluir, quer se tornar melhor, isso é a conversa do ego, né? Isso é o caminho do ego. Por quê? Porque aí está implícito o passado e o futuro. Não está na presença, né? Tem essa coisa do vir a ser melhor, né? Do vir a ser. Agora, se você realmente está na consciência, se você consegue discriminar isso, o que é o ego, aí sim, você só observa. Você, né? Você retorna para dentro, retorna para o coração, né, para o ser e tal, e aceita que aquilo existe, né? Permite que aquilo existe, que de fato existe, né? Então você permite e observa. Então essa é a trajetória, né, entre aspas, né? Isso tem que estar bem claro, para que realmente a gente vá para esse campo vazio para observar, né? Então essa é uma observação sem julgamento, né? Porque você está na consciência, não existe o positivo e o negativo, né? Você está aceitando aquilo que é, aquela emoção, aquele pensamento. Você não julga aquela emoção como sendo má, como sendo boa, né? Você apenas observa. Um estado de, entre aspas, vazio. É um vazio, né? É um vazio de pensamentos. Não é um vazio de energia, né? É um vazio de pensamento e de emoções. Então, são esses passos assim importantes, né? Por isso a questão num primeiro momento, do treinamento da meditação, né? Da observação, né? Desse início, né? Que é o treinar o observar, né? Comece observando um objeto, mas observe ele plenamente, sem julgar, sem dar nome, né? Depois de observar os objetos, né? Treinar a audição, né? Ouvir plenamente, né? Depois observar os pensamentos, né? Observar os pensamentos, né? Quando parar para meditar, né? Observar a respiração, virão os pensamentos. Observe e deixe ir embora, né? Vê o pensamento, mas não se, né? Você só observa, você está só como observador, como testemunha, né? Você é um testemunha, você está ali testemunhando que tem aquele pensamento, está testemunhando que tem aquela emoção, mas você não está envolvido com ela. Porque se você se envolve, você retornou para o ego, né? Então o ego não melhora nada, né? O ego tem vontade de melhorar, né? Quer acertar, quer melhorar, fazer, né? De uma forma diferente, que dê certo, né? Mas não vai dar certo, né? Se não existem esses estados de vacuidade, né? Esses estados de vazio, né? Em que você vai permitir que tudo existe e você apenas é testemunha de tudo aquilo que está na sua mente, você não consegue mudar, né? Então, a observação é importante, treinar a observação. Primeiro, discriminar o que são os pensamentos e emoções, que são o ego, e o estado vazio. Permitir que os pensamentos existam. Acolher os pensamentos.
Então, a prática da Só um observação. minutinho, Robira, deixa eu só pedir pessoal para fechar o microfone, porque tem interferência. Ou você fechar, eu não consigo fechar. Não sei se é Eládia. Simone, Eládia. A Michelle acho que está sem microfone. Podem fechar. Era da Simone, acho que estava fazendo barulho. Tudo bem. Obrigada, Simone. Tá, obrigado. Então, observação. A partir dessa prática intensa de observação, uma hora você não vai ficar mais, né, observando, né? Aquilo se torna algo natural. Você não precisa se lembrar de observar. Né? Então, há uma prática, mesmo antecedendo essa observação natural, antecedendo isso, como você reconhece espaços vazios na mente, você apenas se retira para esse espaço vazio. Você retorna ao amor, né? Retorna ao coração. Né? Você está vendo que né? Existem contradições ali, né? Existem problemas ali. Que você está ali como ego, né? Você está participando daquela situação. É só silenciar. E observar, né? O corpo interior, né? Os termos são esses, né? Retornar ao amor, olhar para dentro, silenciar, né? Quietude. Então, esse retorno para dentro, você sai do ego. Isso depois da prática da observação, né? Já se tornar costumeiras, né? Costumeira para a maioria das pessoas, né? Aí fica mais fácil, porque aí é um caminho direto. Você retorna imediatamente. Você não observa a situação, não precisa parar e observar, você já retorna e silencia. Então, esses são os caminhos introdutórios, né? Agora, existem várias formas, né? Assim, Isso acontece para cada um, pode acontecer de formas diferentes. E a gente vai sentir isso, né? A gente vai sentir isso a partir desse treinamento da observação. Você sente e faz o seu jogo, né? Você pode retornar ao agora, né? À presença, voltar a sua atenção para o presente, ou você fazer esse movimento direto, ou você observar. Então, os portais aí são de cada um, né? O jeitão, né? Cada um faz de uma forma, né? E como é uma coisa que quando você faz esse trabalho, e esse estado de vazio é um estado de não ego, né? Você saiu do 2, você passa as informações, mas aquilo que você sente, isso você não passa, né? Esse estado de vacuidade, né, de vazio, que é maravilhoso, né? Você não transmite isso, né? É para cada um de um jeito, né? Aquilo que a gente sente, a gente não traduz na linguagem que nós temos, né? Essa linguagem não dá conta, né? Então, existem coisas assim maravilhosas de percepção que acontecem, né? A percepção se amplia, você percebe coisas que os outros não estão percebendo e você está, né?
Então, tudo isso acontece, né? Agora, ninguém vai imitar isso, né? Porque não dá para imitar. Isso não é do ego. Ninguém... São estados que acontecem. A gente não tem nenhum mérito nisso, né? As coisas acontecem. A consciência não é a gente que né? Não, quer dizer, a gente, quer dizer, não é o ego, né? Isso é. Tanto que o iluminado, né? O iluminado não transmite iluminação. Você pode estar lá, né, perceber, né, ter uma outra percepção e tal. Mas é intraduzível isso, né? Porque o estado de iluminação mesmo é um estado de não ego. Não há uma percepção ali de ego que vai contar alguma coisa, né? Vocês têm, assim, treinado, vamos dizer, esse estado? Eu, pessoalmente, eu treino e observo muito o meu ego em ação, assim. E tem sido cada vez mais rápido nesse sentido, sabe? Eu perceber, opa, é o ego, opa. Tem ficado cada vez mais rápido. Assim. Me sinto bastante presente, cada dia mais. E uma coisa que a minha mente funciona é como quando você explica, para mim fica claro o que se passa comigo, porque você fala que os pensamentos que fazem, por exemplo, não vai atravessar a rua, né? Mas eu não é uma coisa que eu fico maquinando, ele simplesmente vem, assim, sim, sabe? Sim. Quando eu estou na presença. Isso, mas eu não sei explicar muito bem para as pessoas o que é que se passa comigo hoje. É como se eu soubesse o que eu tenho que fazer, sem ficar mirabolando, elaborando, e no passado é muito fluido. Mas aí quando vem uma situação, por exemplo, de conflito com alguém, ou numa situação, não precisa nem ter alguém, mas alguma coisa que eu precisaria fazer e não estou conseguindo, também eu percebo que eu me observo mais nisso. Eu paro, falo, opa, por que eu estou nesse conflito? Né? De onde que ele vem? O que está reverberando em mim? E aí os conflitos têm sido menores também. Né? Sim. Quando o Eduardo falou do reconhecimento, eu sinto um pouco disso, que quanto mais eu reconheço, mais luz entra para mim, assim, nas situações, as coisas ficam mais claras. Acho que foi isso que o Eduardo quis dizer, que não existem níveis realmente de evolução, porque todo mundo tem a luz, é a luz, né? Mas o reconhecer dessa luz é que é cada dia mais, né? Foi isso, né, Eduardo, que você quis dizer? Perfeito, Patrícia. Perfeitíssimo. Porque eu, inclusive, depois disso, na verdade, eu gravo os insights para depois escutar, né, no celular mesmo. E aí, quando me veio hoje de manhã uma caminhada, eu gravei isto. Foi uma coisa que me tocava muito, esse lance de clarear o que é essa graduação, porque eu vi uma pessoa falou que a pessoa próxima que usa frequência de sangue, referência ao mestre aí, que é o Muti, falou, eu dou satsang e tal, mas eu não estou no nível dele. Eu fiquei meio cucado. Outra pessoa me contou que ela falou isso, né?
Aí e o universo vem, conspira e uma hora vem a resposta para você. E a resposta veio hoje, coincidentemente. É isso aí que você falou, porque quando você reconhece, a luz começa a aparecer. Isso perfeitamente. Você começa. E quanto mais você pratica a autoobservação, eu acredito, de você, e aceitação, que eu acho importante, que é aquilo que você falou há pouco, da não resistência ao que é, né? Eu considero isso aceitar o momento e agradecer. Agradecer mais do que aceitar, porque quando você agradece, você tá ratificando, ratificando que você está aceitando o que aconteceu. É isso aí, você pegou o que eu disse, entendeu? Que a linguagem é pobre, mas é por aí mesmo. Pode ter esse sentido de gratidão, é uma forma, não necessariamente, né? A experiência do Eduardo, né, é de ter a gratidão, que é perfeito. Mas a aceitação, o reconhecimento que aquilo existe, né? E você não tem nenhum julgamento em relação àquilo, tem um sentido de gratidão também, né? Da experiência. Você permite, né? Quer dizer, não. Acho que. Eu tenho sentido que quanto mais luz vem na minha própria experiência, menos medida tem entre um e outro. Sabe? Tipo, ele é mais iluminado e eu não sim, quanto mais luz vem, menos eu vejo graduações entre as pessoas, sabe? Exato. Não sei se faz sentido para você. Sim, sim. É um problema. Quando a gente se compara, a gente está criando uma hierarquia. Exatamente, Então, essa coisa de adorar guru, mestre, entendeu? Exatamente. Eu acho então, que quanto mais luz vem, menos gurus tem. menos gurus, né? É incrível para mim isso. Então, E até a minha própria posição, eu não me... às vezes as pessoas vêm até mim, você é guru. Não sinto isso, sabe? Do fundo do meu coração isso. É incrível. E é bom me sentir assim, sem ter gurus e sem ter... É uma autonomia, não sei te explicar a palavra. Quando a pessoa fala, não, mas ele é o Moody, né? Ele é o guru. Ele está num outro nível. Quer dizer, você está se condenando a não despertar. Sim. Você está num processo de comparação. Não tem comparação. Tem comparação. Né? Todos são iluminados, né? A única questão é reconhecer esse estado de iluminação, né? Então, o comparar, o criar hierarquia, né? Esse é melhor do que aquele, o outro já está numa outra posição melhor ainda. Quer dizer, você se isenta da responsabilidade, entre aspas, né? Se isenta de reconhecer esse estado de iluminação, né? Você não faz aquilo que tem que ser feito, né? E é confortável, então, isso é confortável para o ego, né? Para falar, não, mas eu não consigo, ele consegue. Mas ele consegue porque ele nasceu na Índia, porque ele, né, foi para o mosteiro, foi para, né, ele teve acesso, né? Ou ele já veio para o planeta já iluminado, né? Veio pronto. Oi? Então, já veio iluminado, já veio pronto, né? Já veio pronto. Então, peraí, se a gente, né? É uma forma do ego barrar a possibilidade
da iluminação, né, do despertar, né? Essa comparação. Mais alguma colocação? Então, a atenção, né? A atenção é muito importante, né? A plena atenção, né? A plena consciência. Ativar aí os sentidos, né? Isso nesse caminho, nesse processo, né? E não temer, né, o estado de esvaziamento, né? É porque acontece para muitos egos, né? Mas espera aí, eu vou deixar tudo isso que eu tenho, eu vou, né? Como assim? Eu não vou reagir mais, eu não vou lutar, eu não, né? Porque isso está tão entranhado, né? No ego, que as pessoas têm medo, né? Têm medo de perder, né? As posses, sejam elas materiais, né? De dinheiro, ou posse de poder, né? Posse da sua história pessoal, né? Uma coisa que assusta muitas pessoas é você falar assim, olha, você vai perder a sua história pessoal, né? Você não vai ter mais o que contar, né? Porque a história pessoal, no sentido psicológico, né? A pessoa usa para provocar um certo efeito, né? Que é o que o ego quer, né? Reconhecimento, né? Pela sua história pessoal, né? Então, dá um sentido de perda para o ego, né? Porque o ego, ele juntou tantas coisas, né? Que dá identidade, né? Você sabe que uma pessoa me falou, Rubira, que tinha medo que eu estivesse quase chegando na morte. Por causa disso. Mas é a morte do ego, né? Então, mas a pessoa, eu fiquei um tempão conversando com essa pessoa, porque ela falava, mas Patrícia, cada dia menos você tem uma identificação com o ego. E como é que vai ser? Você vai morrer, porque aí você não vai ter, não vai ter nada, não vai ter comida, porque aí quem que faz você sobreviver? É o ego. Ela falava para mim, falava preocupado, mas a morte é do ego, não é? Essa é a confusão, né? É muito comum, né? É muito comum. A gente passa por isso, acho que eu passei também por isso, né? O medo dessa perda, né? De identidade, de posses, né? Mas, peraí, como vai ser, né? Se as coisas estão difíceis com o ego, sem o ego, então como é que eu vou fazer? Eu vou virar um vegetal, não vou reagir, né? Vão abusar de mim, né? Tudo isso, né? Então existe existe esse medo da morte, né? O medo da morte é comum, né? À humanidade, né? E tudo é impermanente, né? Só que a pessoa não se lembra disso, né? Que de qualquer forma o corpo físico vai morrer. E o ego vai junto, as posses vão juntas, né? A importância social vai embora, tudo vai embora. A projeção, né, social toda, né, desaparece. Então, entre aspas, esse morrer, né? Porque na realidade não precisa matar nada, né? É apenas trazer para a consciência, né? Isso. É tornar realmente reconhecer a consciência como sendo a vida, né? Como sendo a totalidade em você, né? O ser. E ela tem tudo, né? A partir da consciência, tudo
de bom, né? As boas ações, as ações corretas vão acontecer. Tem ninguém perguntando nada aqui no chat? Mais alguma colocação, pessoal? Bruna, César Eduardo, Eládia, Michele, Simone. Eu não tenho mais perguntas, não. Bom, eu anotei aqui uma frase do Krishnamurti, que é basicamente isso tudo que nós falamos, né? Ignorância é a falta de conhecimento da natureza do eu. E essa ignorância não pode ser dissipada por atividades e reformas superficiais. Só se dissipa com o nosso constante percebimento dos movimentos e reações do eu em todas as relações. Em geral, se busca, né, aquilo que nós falamos, né, do vir a ser, né, do melhorar o ego, né, que a ignorância, né, do eu, né, do ser, tenta-se, né, tenta-se acabar com isso, né, com essa dissipar essa ignorância por atividades e reformas superficiais. Aí eu acho que enseja assim muita coisa, né? Essas reformas superficiais, né? Quais são as reformas superficiais? Existem tantas aí, né? E o Krishnamurti fala muito, né, da questão das reformas superficiais, né, fala muito da religião. Né? A religião, a maioria delas, pelo menos, não faz esse trabalho, né? Não faz o trabalho de despertar realmente. Né? Ela dá continuidade ao ego. Existe uma hierarquia ali, né? Se servindo da situação, dando continuidade a esse sofrimento, né? Prometendo uma vida melhor daqui a um tempo, após a morte. Mas realmente esse trabalho de despertar, né? O trabalho espiritual, ele deixou de existir, né? Além das religiões que não fazem o trabalho de religar, né? De retornar à consciência, existe também no mercado muitas outras formas, né? Que se vende, prometendo, né?
prometendo felicidade, prometendo prosperidade, com o nome de espiritualidade, né? Então, é a isso que o Krishnamurti se refere, né? Que esse sofrimento ele não pode ser dissipado por atividades e reformas superficiais. Então, é observar isso, né? Peraí, isso vai me levar ao quê? Né? Então, isso só se dissipa com o nosso constante percebimento dos movimentos e reações do ego em todas as relações. Ou desse eu, né? Desse eu ilusório em todas as relações. E tudo é relação, né? Nós estamos em relação com tudo. E aí, o percebimento do ego, ele é constante, né? Deve ser constante. As relações propiciam isso, né? A história de botar o pé na jaca, né, Patrícia, né? Botou o pé na jaca, mas, peraí. Há um percebimento, né? Agora houve percebimento, né? As relações propiciaram isso, né? E não o exterior, né? O percebimento do meu ego, né? Peraí. A minha expectativa, o meu jogo. Porque as relações são um jogo, não é isso? Em geral, estando no ego, a gente deseja aquilo que aparentemente nos falta. Então há um jogo. Existe o interesse, embora não seja consciente, há uma paixão, né? A pessoa se apaixona por outra. Mas ela está se apaixonando por aquilo que o outro pode oferecer a ela. Então existe interesse aí. Por que eu entrei nesse jogo? Né? O que estava me faltando? Porque o que eu pretendia no relacionamento? Né? Então, esse percebimento é a percepção nossa, né? A percepção do próprio ego. Esse é o fundamental. Não é a percepção ficar olhando os outros egos, né? Como os outros egos. Isso ocorre também, lógico, né? Mas o que vai nos salvar é a percepção do nosso ego. Percepção das nossas emoções, das nossas ilusões, das nossas carências. É esse o nosso drama, né? Muito bem, acho que a gente pode encerrar por hoje, né? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, Rubira, Eduardo, pela sua contribuição. Agradeço também a todos vocês aí. Patrícia, a Bruna, César, Eduardo, Eládia, Simone. E na forma tá a Patrícia aí? Ah, não, só, né? A Fernanda que caiu. Ah, caiu, né, Fernanda, né? Ela estava aqui. Ah, tá. Então, gratidão. Eu que agradeço. Tudo de bom para vocês, uma ótima Pessoal, semana. a gente está organizando deixa eu falar que eu lembrei. A gente está organizando um retiro na Páscoa com o Rubira. Olha que delícia. Onde? Onde vai ser? São Paulo? A gente está... provavelmente vai ser na Mantiqueira, entre São Paulo e Minas, sabe? Naquela regiãozinha ali de Monte Verde, legal. Camancaia, não é longe, não. Certo.
Só para vocês saberem que a gente já está nesse movimento. Legal. Tá ótimo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos aí também. Agradeço a todos vocês. Tá? Até uma próxima. Hilária. Até mais. Obrigado. Até mais.